Hoje meu convidado é um empresário que transformou o futebol em ferramenta de impacto social, usando a sua visão de futuro para mudar realidades. E hoje ele é presidente de um clube tradicional de São Paulo e ele vai contar um pouquinho da história pra gente. Muito obrigado por estar aqui, Fabiano. Um prazer estar contigo, velho. Obrigado. Prazerzaço falar com esse cara. E Fabiano, pra galera te conhecer um pouco, quem que é o Fabiano? Conta essa história aí pra gente. Vamos lá, minha história sou nascido e criado na Zona Sul de São Paulo. Iniciamos um projeto social na Zona Sul, né? No antigo CDC Cafuringa, no qual a gente começou um trabalho com 200 garotos nesse projeto. E desses 200 garotos, 8 se profissionalizaram, né? Então são profissionais do futebol, né? Vivem do futebol, né? E os outros garotos que não se profissionalizaram são pais de família, né? São cidadãos de bens e estão tocando a sua vida e sua família e dando um retorno para a sociedade. Ou seja, você não é só um formador dos meninos pro futebol, mas também pros homens aí na vida, né? Mas Fabiano, assim, até embarcando um pouco nisso, antes de chegar no futebol de fato, você tem alguma outra atividade ou sempre foi focado no futebol? Não. Sou formado em administração e marketing, né? Já trabalhei em algumas empresas e durante o processo abrimos nossa empresa, né? Tem um sócio, nós abrimos nossa empresa, no qual a gente trabalha com projetos de facilite e gestão de contratos. Ah, legal. Então o futebol ele acabou sendo alguma coisa além do que você já faz. Além. Basicamente, beleza. E cara, e assim, né? Como que você consegue rodar, né? Ser um presidente de clube e também um cara que também tem uma empresa. Como que é essa rotina? Explica um pouco aqui pra gente. Meio que a gente se desdobra, né? Porque além do futebol, além do lado empresarial, a gente também é empreendedor social. A gente tem um instituto, né? Completou 19 anos em abril. E a gente atua na região atendendo mais de 400 crianças, né, em projetos de balé, judô, robótica, educação financeira, reforço escolar e agora inglês também e música que inicia esse ano. Perfeito. E quando, a gente fala assim da rotina de um presidente do clube, que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade. O que faz um presidente de clube de futebol antes da gente entrar no clube? Pera aí, vamos lá. Um presidente de futebol, ele, ainda mais a gente nesse início, eu falo que ele faz tudo, né? Então, porque quando a gente está iniciando um projeto, igual esse projeto do comercial, o presidente ele tem que entender que ele é a ponta, né? E essa ponta ele tem que fazer tudo, é o que eu falo para os meninos, é carregar água, é carregar uniforme, é participar de reunião, é fazer tudo aquilo, a parte da gestão interna e a parte externa também, para dar sustentabilidade para os profissionais conseguir tocar o projeto. É um negócio que realmente, eu imagino, né, que você tenha seu celular tocando de segunda a segunda, 24 horas. 24 horas. E, cara, e como que, por exemplo, você puder contar um pouquinho pra gente, a sua relação com, o jogador, o diretor de futebol, o coordenador, como que funciona essa hierarquia? E contar um pouquinho de cada etapa dessa pra gente saber um pouco. A gente dividiu, hoje o clube ele é dividido em categorias, e esses profissionais, né, que nos auxiliam, né? Então, pessoas capacitadas, pessoas de formação, e aqueles que estão vindo agora buscando a formação também, que faz toda a diferença. E a gente acaba contribuindo de uma forma, até pelo fato do lado social, ajudando a proporcionar, né, esses jogadores acesso ao clube, acesso ao projeto e colocando na cabeça deles a importância, né, do trabalho que o clube está fazendo na vida dele. Então não é simplesmente estar lá por estar, né? Uhum. Então a gente proporcionar algo a mais para eles, né? Então a gente vem buscando isso, que para a gente também é importante, né, para eles abrir um pouco a cabeça e entender que o futebol vai muito além das 4 linhas, né? Perfeito. E para você que tá aí, por favor, já aproveita esse momento para você se inscrever no canal, ativar o sininho para você ver mais entrevistas como essa. E o Fabiano, para quem tava curioso, ele é presidente do Comercial, um time de 1939, e ele relançou esse projeto em dezembro de 2025. E eu quero que você agora conte os detalhes pra gente. Como que foi isso? Por que o Comercial? Como que você chegou nessa etapa? Vamos lá. Vai lá, agora senta que lá vai a história. Começou há 6 anos atrás, né?
essa vontade de empreender no futebol também, né? Então já passei por projetos de futebol, desde time de futsal. Então a gente tinha um time de futsal também que eu fazia essa parte de gestão. E a gente colheu muitos frutos, né? Então falei, vou estudar o futebol, né? Sou formado em administração e marketing. Aí fui fazer uma pós em gestão de negócio. E ao mesmo tempo aquela vontade de fazer gestão no futebol, né? E comecei a estudar futebol. Eu falo estudar realmente, né? Então eu leio muito, né, sobre futebol, livros, revista, internet, portal. E em um certo momento me deparei com o logo do comercial. Aí eu fui estudar o comercial. Cara, que história bacana, tal. E depois foi surgindo mais informação, né, nessas pesquisas. E falei, por que esse time parou e por que não podemos reativar? Então foi um outro estudo, né? E durante esse caminho, né, fui conhecendo pessoas e essas pessoas foram dando as orientações. Vai por esse caminho, né? Fui falar com o juiz, fui falar com o escrivão de cartório. E no meio do caminho há uma possibilidade, é tudo muito sem informação, porque é muito restrito, e 4 anos a gente vem trabalhando nos bastidores, que é a questão de regularização do comercial, né? Muita burocracia, então, burocrático, bem burocrático. Mas aconteceu, né? Graças a Deus aconteceu. Hoje eu estou de administrador provisório, então a gente tem uma eleição, a gente chama eleição agora, né? Então, inclusive, a juíza determinou na quarta-feira, dia 21. Então, eu sou administrador provisório, tenho plenos poderes para chamar uma eleição, para fazer essa nova direção, esses novos diretores que está assumindo o comercial, para a gente dar continuidade a esse projeto. Então, tá. E você tem alguma parcela de sociedade no clube ou isso é separado? Como se você comprasse uma SAF, por exemplo? Não. O comercial ele é um clube associativo. Tá. Né? Como nos moldes de... A maioria dos clubes brasileiros, isso aí. Mas a gente entende que a gente vem estudando, tem uns amigos que andam muito bem na questão da SAF dos clubes. Sim. E a gente vem conversando há alguns meses já sobre isso também, até por conta que o futebol ele precisa de muito investimento. Então a gente precisa... Vai chegar um certo momento que os investidores vão entrar dentro do projeto. E nesse momento dos investidores, a gente precisa estar proporcionando garantia jurídica para eles, né? Que faz toda a diferença hoje, que é a SAF. Então, o nosso próximo passo seria... E, cara, Fabiano, você tocou num ponto que eu tenho muita curiosidade. Pô, você tá basicamente abrindo um clube, reabrindo um clube, né? Sim. Que é tradicional. Se você puder falar pra gente como que funciona esses custos, assim, tudo que vocês olham, o que tem que ter para o negócio funcionar de fato? Tudo como eu falar assim, o futebol é muito caro, né? Então, mas você tem que saber os caminhos, né? E acho que tem muito network, né? Conversar com os amigos para ajudar nesse processo. Então, hoje um clube para se filiar ele tem um custo elevado, né? Então todos os clubes hoje ou é SAF ou que está entrando no mercado de futebol, ele é uma SAF ou ele tem por trás sócios, né, de cidades ou empresários que gostam do time e acaba fazendo um aporte financeiro que consiga custear esse processo. Então todos os detalhes, desde a formação hoje, um clube ser um clube formador, tem umas exigências, e essas exigências custa muito caro, né? Então eu falo caro porque tudo hoje é caro. Então para você manter o menino alojado no alojamento, você tem que ter todas as despesas, desde da higiene, né, kit de higiene, você precisa ter a alimentação dele, você precisa ter os profissionais qualificados que vão ficar 24 horas ali cuidando, né, que são crianças, adolescentes. Então tudo isso gera um custo muito caro, né? As competições também geram um custo muito caro, né? Desde deslocamento, desde o profissional, e exige algumas coisas, né? Que você tendo uma parceria, você consegue reduzir esse valor. Então, o futebol, ele caminha, mas ele também, ao mesmo tempo, para esses clubes de base, ele precisa gerar receita. Perfeito. Então a gente vê as dificuldades que acontecem no futebol, tirando
as prateleiras de cima, as prateleiras de baixo. A realidade A mesmo, realidade né? do futebol ela é outra, não é o que a gente vê na televisão, né? Perfeito. E até você falando das categorias, né? Hoje o comercial ele tem até qual categoria? A gente tem do sub-11, né? Sub-11, sub-13, sub-15, sub-17. Tá. Essas categorias a gente já tem uma base, né? Porque são projetos sociais que estão sendo transformados no projeto comercial. Perfeito. E agora a gente começou um trabalho há 2 semanas que é o sub-20, né? Então, desde o 11 ao 20 a gente tem essas categorias. E, cara, até como você falou, né? É muito diferente o futebol realidade do que é praticado, como você vê Flamengo, Corinthians, esses clubes grandes. Como que você consegue atrair um menino que tem essa concorrência toda para jogar no comercial? É o que a gente estava até conversando agora, né? Inclusive com o João. A briga é acirrada, mas o Brasil a gente tem muitos jogadores, né? Você brota jogadores. Até a fala do João, é a maturação que a gente tem que maturar esses garotos, dar a oportunidade de maturar. Muitos jogadores que a gente já viu durante esse período de 20 anos, a gente trabalhando com base e formação, que muitos garotos, os clubes não dão tempo de maturação. Esse eu acho que é o diferencial, porque até nossas peneiras é diferente, né? Não é uma avaliação. A gente chama os garotos e esses garotos vão ser avaliados por um tempo. Por mais que naquele momento ele não está em alto rendimento para participar de algumas competições, igual o nosso calendário desse ano, a gente vamos participar, mas a gente vai ter um tempo para maturar esses garotos, né? Então, eu acho que isso é o diferencial, porque muitos garotos passam por 5, 6, 7 peneiras e não é aprovado. E daqui a pouco surge um menino contando a história dele e você fala como que um garoto, né, não foi aprovado em 7 peneiras e hoje tá brilhando na copinha, né? E tem outros que já estão até no profissional, quantas histórias a gente já não conhece, né? Sim. Então... Não, e o que eu acho até engraçado fazendo um paralelo, né, com empresa, né? A gente pressiona tanto os meninos e não dá um tempo, como acho que você usou bem a palavra maturação, que você acaba não conseguindo nem ver o potencial máximo. Então isso que, até te elogiando, eu vejo muito esse projeto do comercial que realmente você olha para a pessoa, como que o social pode se transformar no futebol e uma coisa vai se retroalimentando. Então eu acho isso muito legal. E eu fiquei sabendo, se você me permite, que esses projetos sociais eles vêm lá de trás e com um cara famoso, Gabriel Paulista, zagueiro hoje do Corinthians. Sim. Conta pra gente essa história aí. O Gabriel participou desse processo nosso de formação lá atrás, né? CDC Cafuringa. Então, naquele momento, a gente assumimos um espaço que estava abandonado e começamos atividades de escolinha. Então, numa época que era tudo tão difícil, né? Eu falo hoje, os CDCs hoje tem iluminação, tem vestiário bom, tem sintético bom. Naquela época era terrão, alambrado quebrado, não tinha bola, não tinha nada. Mas mesmo com pouco, a gente fez muita coisa. Viajamos disputando o Campeonato Sul-Americano, jogamos amistosos com todos os clubes, disputamos naquele momento todos aqueles campeonatos que estavam ao nosso alcance, a gente participamos. Isso a gente começou a entender, né, que fez toda a diferença na carreira e na vida deles. Então, como o Gabriel, né, como outros jogadores que saíram do projeto, se profissionalizaram, o Gabriel foi um garoto que foi lapidado nesse projeto também. Eu falo para os meninos que naquela época era tudo tão difícil, né, eles brigarem por uma bola, né? Às vezes a gente ia pro treino com 1, 2 bolas, né? Hoje eu falo que o menino tem 30, 35 e tem mais guardada lá dentro. E hoje eles não dão tanto valor pra bola que tá ali, né? Então, assim, naquela dificuldade, né, do garoto passar e falar, eu tenho que ser profissional para ajudar a minha família, né? Existe a necessidade também de poder ajudar a família deles, então... esses garotos se maturaram, esses garotos tiveram oportunidade no futebol, igual o caso do Gabriel. O Gabriel, tivemos a oportunidade de uma parceria com o CATS, do Tabuão, e 3 garotos nossos foram para avaliação no Tabuão, para disputar a copinha, né? Então o Gé, que era o lateral, Antonioni, o meia, e o Gabriel de zagueiro. Então os 3 foram selecionados para disputar a copinha pelo Tabuão. E graças a Deus, nesse processo, né, o Gabriel foi visto, né, jogando, né, a copinha pelo Tabuão.
e caiu na chave do Vitória da Bahia, e o Vitória da Bahia fez a contratação dele para disputar o Sub-20 pelo Vitória da Bahia, né? E a carreira dele foi deslanchando, né? Do Vitória vendido pro Villarreal, do Villarreal pro Arsenal, do Arsenal pro Atlético de Madrid, do Atlético de Madrid pro Valência, do Valência pro Besiktas, e hoje o Gabriel é o zagueiro do Corinthians, né? No meu Coringão, que eu sou corintiano, aqui todo mundo sabe, eu não escondo não, e pô, que baita zagueiro, inclusive vai jogar muito, hein? Vai ser titular desse time. Com certeza. E cara, e assim, até você falou uma coisa super interessante, né? De jogadores como o Gabriel, a gente pode seguir no exemplo dele, que são jogadores que ele foi até o Vitória da Bahia e depois já foi direto pra Europa. E isso foi perto dos 20 anos, né? Que a gente tá falando. Hoje, os meninos são tirados daqui, né? Já tem contrato com 16, só que só pode com 18, senão eu iria antes. Como que é isso pra você, que é presidente de um time de base hoje em dia, que pode sofrer esse assédio também daqui a pouco? Se já não sofre. Sim. É isso. Eu acho que o mercado do futebol, ele fala a primeira prateleira da Europa, né, ou do Brasil. O Brasil tem a necessidade financeira, então por isso que esses meninos saem, né? Então, por mais que o clube financeiramente ele esteja numa condições melhores, que seja clube de Série A, mas esteja em condições melhores, sempre precisa da venda para fechar as contas, né? Eu acho também de projetar algo maior, que o clube também, todos os clubes, por mais que estejam bem financeiramente, alguns eu falo assim na Série A, mas sempre precisa fechar as contas, né? Então o clube acaba optando, é uma lei que, ao meu ver, ela atrapalha o nosso futebol brasileiro, né? Ao meu ver, ela atrapalha o futebol brasileiro, mas ao mesmo tempo, financeiramente, ela acaba ajudando, né? Porque dessa venda desse garoto é o que mantém, às vezes, o investimento de uma base que custa 25 milhões, 30 milhões ano, né? Então, essa venda ela faz toda a diferença também, né? Então, dentro do processo, até nós, né, enquanto um clube formador, a gente sabe que vai chegar propostas, vai chegar oportunidades, né? E é um negócio, o futebol ele tem que ser visto também como negócio. Né? Perfeito. Além do lado social, além do lado empresarial, mas ele é um negócio, é o que gira a máquina, né? Então, para a conta fechar, ele precisa gerar esses negócios, né? E até falando dessa parte, né, das negociações, de como que funciona, eu queria entender um pouco melhor quais são as etapas de uma negociação de jogador. Isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Se você puder contar um pouquinho pra gente? Etapa, eu falo assim, é muito simples. O futebol, ele exige o interesse, né, de quem vai negociar o jogador, que vê o jogador. Hoje você pega a Copa São Paulo, né? Estava até conversando recentemente com um empresário e ele tem alguns jogadores que é da lista dele. E esses jogadores, os clubes do Brasil inteiro e do mundo viram os jogadores, né? Alguns deles já receberam propostas. Então eles têm o interesse e pode ser por parceria, né? Sim. O clube é menor, está disputando a copinha, mas é um clube menor e quer colocar numa vitrine maior, né, do futebol, até para valorizar esse garoto pelo potencial que ele tem, né, da visão, né, desse profissional que ele tem. Então acaba sendo um processo de ou parceria ou uma venda direta que o clube tem interesse de trazer ele, porque de repente no moldes da base dele ele não tem um garoto naquela posição que tenha, né, que tenha esse perfil. Então o clubes maiores acabam também fazendo essa negociação para trazer esse jogador e colocando esse jogador em evidência, né? Sim. E acaba gerando negócio para todo mundo, eu falo para todas as esferas, né? Desde o clube que é a formação ou o clube hoje que está revelando o jogador, né? Então você vê muitos garotos, até o caso do Mirassol mesmo, que é sucesso, de pegar um São Paulo, enxergar, né, o Luiz Araújo e colocar o Luiz Araújo na vitrine do São Paulo, ser vendido, e não sei, né, se foi bem investido o dinheiro que o São Paulo ganhou com o Luiz Araújo, mas o Mirassol investiu bem. O Mirassol pegou a parte dele. Exato. E o primeiro investimento que eles fizeram com a grana do Luiz Araújo foi investir num CT de ponta, né? Ponta no sentido, tudo é muito simples, mas é o melhor que tem no futebol. Básico bem feito ali. Bem feito. Então,
é sucesso porque eles vieram fazendo, teve essa visão. E a gente conhece clubes que tiveram oportunidade, né, de fazer isso e não fizeram. Eu mesmo conheço clubes que tiveram oportunidade de vender jogadores e hoje depende 100% da prefeitura onde está. Então, né, pode mudar uma gestão ou pode acontecer qualquer coisa que o clube não tem uma estrutura que poderia ter, né, pelo investimento que foi captado naquele momento. E Fabiano, uma coisa que eu ouço muito, né? Quando o jogador vai fazer entrevista com um repórter e tal, e tem algum rumor sobre ele de propósito, o jogador fala assim, não, fala com o meu empresário, não tô sabendo de nada ou tal. Cara, como que é isso na prática? Porque, no final, eu acredito que a palavra final é do jogador. Se ele bater o pé e não quiser ir, como que funciona isso? Sim. Se você puder falar um pouquinho pra gente. A gente já pega alguns casos, até dei exemplo, né? Na hora que eu cheguei aqui, a gente tem garotos que tem problemas, às vezes, com o próprio empresário. O empresário, né, falar pra gente que não quer mais o garoto né, na sua agência. E não é fácil para o empresário também, mas eu acho que é uma parte fundamental na carreira do atleta, né? Porque o empresário, ele tá ali como um pai, né? Um pai, mas é um pai que ele tá vendo bons negócios para o jogador e cuidando da carreira do jogador, né? No Brasil, às vezes, os empresários são taxados de mercenários, de aliciadores, só que ninguém conhece os bastidores, né? Nem a mídia conhece da maneira que a gente conhece no dia a dia, né? De você pegar o telefone do cara aqui, os garotos 24 horas pedindo, desabafando. Então o cara acaba sendo um psicólogo, acaba sendo um pai, acaba sendo um tudo para esse garoto até a formação dele. Depois que o menino desponta, a mídia pode, né? O empresário quis tirar o jogador daqui. O empresário tá vendo o que é melhor pro garoto também, né? Então, por mais que às vezes o garoto bate o pé e fala que ou quer ir para tal clube, ou quer ficar em tal clube, mas eu acho que a ponta do iceberg é o empresário, né? Faz toda a diferença. E a gente tem muitos empresários bons no país, né? No nosso país, eu acho que a gente tem muitos empresários bons, é um mercado muito grande e são capacitados, né? Porque também não é fácil hoje para ser um agente FIFA, né? Para ir lá e o cara tá certificado e viver o dia a dia do futebol também e passar por tudo isso, e muitos não reconhecem, né? O cara tá no campo tomando sol, chuva, assistindo o jogo, viajando e além de tudo fazer essa parte também que acaba sendo uma parte social também, né? Que sendo um alicerce para esses jogadores. Então essa transição que o jogador precisa para chegar em alto nível, ele depende muito do empresário, né? Além da formação, acho que do garoto também, para ele também entender e jogador confiar, e pessoa, né? E confiar nesse... Essa daqui é corte, hein, pessoal? Muita gente que acha que o empresário é o que força tudo, não é bem assim. Acho que o Fabiano esclareceu muito bem pra gente. E aí, Fabiano, agora entrando um pouquinho no clube, né? No comercial, na estrutura. O que te fez brilhar o olho pra ser o comercial e continuar no projeto? A gente, como eu falei para vocês, a gente vai estudando e vai vendo. Sou muito ligado à história, né? Então, futebol acho que tem que ter história, tem que ter essa vivência, né? Algo que chama a atenção das pessoas. Então, quando eu comecei a estudar a questão do comercial, eu mirei ali e falei assim, a minha tentativa... para mim não faz sentido criar um clube do zero. Então muitas propostas chegaram, né? As pessoas chegaram em mim e falaram, vamos fazer do zero. Eu falei, não vou fazer do zero, porque a gente vai levar a história de algo que aconteceu lá atrás, que foi brilhante. Imagine uma época que o futebol era amador, né? Sim. O comercial era futebol amador, futebol era vivido por paixão, não existia salário, né? Então o cara trabalhava ali na banca de jornal, eu trabalhava em um mercado e nas horas vagas ele ia treinar num campo sem condições para poder disputar um campeonato paulista. E é melhor que muito jogador de hoje, hein? Muito, né? Com uma chuteira pesada, com um uniforme pesado, com um campo pesado, né? Que não tem a tecnologia que tem hoje, do gramado e tudo. E naquela época os caras já faziam futebol, e um outro futebol que a gente fala, que foi o futebol que criou tudo isso, né? Que teve todo esse embasamento. Então você pega com uma história de 1939 até 1970, né? Que foram os campeonatos que o comercial disputou, mais de 700 jogos, né? Que o comercial disputou.
Então tem um legado. Então eu falei ali, a minha tentativa e meus esforços vai ser para reativar esse clube. Então assim, no começo, não imaginaria que ia acontecer o que aconteceu, né? Mas hoje a gente olha para trás e fala, valeu a pena porque tudo aquilo que a gente se empenhou em fazer deu certo, né? Então até a história brilhante do Comercial, de ser o fundador da Federação Paulista de Futebol, tá entre os 11 fundadores da Federação Paulista de Futebol, então tem uma história, um legado, e esse legado não vai ser apagado. Então acho que o maior objetivo meu foi que esse legado que existiu lá atrás nunca vai ser apagado. Não, e quem vê, né, a gente vê muito a data do relançamento, mas como você falou, já vem de 6 mais anos esse trabalho para chegar onde chegou. Sim. E agora que já está mais estruturado, Fabiano, quais são as projeções do Comercial? O que você imagina aí a curto e longo prazo? A projeção que eu falo para todo mundo, é um degrau por dia, né? Então a gente está construindo algo, então eu falo que eu não tenho pressa para nada, porque ao longo prazo a gente não perde. Eu coloquei um vídeo recentemente no meu Instagram falando um pouco sobre isso. A longo prazo a gente não vai perder para ninguém. Eu falo no sentido, não é dentro das 4 linhas, eu falo fora. Né? Que é estruturar, que é mostrar para as pessoas que a gente pode fazer um futebol também com menos recursos, mas com pessoas capacitadas, né? com amigos, com parceiros, pessoas que gostam do futebol. Então a nossa projeção esse ano é disputar os campeonatos, né? A gente tem um sonho muito grande de voltar à federação, de se licenciar na federação, que existe um custo, existe todo um processo ainda que pra gente é muito embrionário, né? Praticamente a gente fez um mês do relançamento, dia 16 de janeiro fez um mês do relançamento do clube, e a gente está nesse processo. E esse processo é disputar os campeonatos, né? A gente está em algumas competições, né, que é importante, que dão visibilidade para esses garotos e para o clube, né, para as pessoas conhecerem um pouco mais do Comercial, conhecer um pouco mais da nossa história, um pouco mais do trabalho e para a gente também contribuir um pouco com esses garotos, com a família deles. Então para a gente esse ano é um ano, eu falo, o ano mais importante do Comercial é o 2026. A Copa do Mundo do Comercial. É a Copa do Mundo. Então a gente pensa no que? É estruturar. Então a gente quer olhar em janeiro de 2027, olhar para trás e tudo aquilo que a gente almejou, a gente conquistou, né? Não é só taça, não é isso, né? A gente vamos competir em alto nível, com certeza. Estamos trabalhando muito. Agradeço também a todos os profissionais que estão se dedicando, igual ontem, treinamento na chuva, eles estavam lá treinando. Então, assim, essa dedicação e os profissionais do Comercial, né, que faz todo dia eu acordar e ter a certeza que a gente vai chegar no nosso objetivo. Pô, muito legal. Acho que eu vi isso de um presidente de um clube, né? Para todo mundo também que vai estar assistindo aí. E Fabiano, assim, eu imagino, né? Como você veio falando, é um trabalho de formiguinha mesmo. É o famoso jogo a jogo no futebol, é esse mês a mês num clube, né? Você consegue elencar qual foi o seu maior desafio desses 6 anos até chegar nesse patamar? Acho que o maior desafio é a parte jurídica mesmo, né? Porque eu falo que nem os advogados teve estômago para aguentar o processo. A gente conversa muito, porque desde o início eu falei para eles, a gente vai conseguir, a gente vai chegar no final e vai ter um resultado. Porque são 4 anos, né? A gente na justiça. Inicialmente a gente conseguiu o registro da marca, então garantimos o registro da marca. E ao longo desses 4 anos a gente foi tramitando juridicamente todo esse processo para conseguir, né, hoje a gente chamar uma eleição, tem uma nova diretoria que vai compor esse projeto. Então acho que foi o maior desafio, né, porque eu falo assim que eu conversei com muita gente dentro do processo e muitas pessoas não acreditavam. Né? Ou desiste, né? Desiste no meio do caminho e eu nunca desisti e tinha certeza que a gente ia conseguir, né? Então, até quando a gente soube, né, que estava tudo ok, atendemos todas as exigências, né, desde o começo. Então, tudo que muito transparente, né? Desde o começo a gente já mostrou onde a gente quer chegar e onde a gente vai chegar. Então, acho que foi o maior desafio. Totalmente. Agora uma pergunta polêmica, hein, pessoal?
Fabiano, tem algum bastidor aí da bola que muita gente imagina de um jeito, é de outro, ou que ninguém imagina que você pode falar pra gente? Exclusividade agora, hein? Bastidor da bola. Bastidor. Essa é difícil, eu sei. Te botei em maus lençóis, mas aqui tem que também, ó. Tem que responder as coisas também difíceis. Eu tava conversando com o Anderson dentro do carro, a gente conhece um pouco dos bastidores, né? Aí é das negociações, dos bastidores, da maneira que é feita. Então, tava comentando, vindo para cá, a gente tava comentando, né? Então, a mídia passou, falo porque estive, né, recentemente com um grupo de empresários, a mídia passou uma negociação de um jogador e eles me contaram de que maneira que foi, na verdade. Então, né, meio que abrindo assim que o jogador já iria para aquele clube, né, meio que casado essa transação, mas na verdade ele não estaria no clube, ele era só uma maneira de desvincular ele do clube para depois ele ir para outro clube. Era um trampolim mesmo. Um trampolim, né? Então, a gente que está do outro lado assistindo, a gente imagina que, né, o cara tá super afim de ir, de sair do clube que ele estava, e na verdade não, né? Ele fez uma maneira de desvincular do clube para depois ir para outro clube. E nessa, acho que é legal como se abordou, até pra gente entender melhor como que funciona. Ele tava num clube A, ele só usa o clube B como parte burocrática para ir para um clube C. E não necessariamente ao clube que ele gostaria de ir. Isso. Aí então é uma coisa que aí o jogador fica meio que também sem decisão, certo? Sim. Não, então, e isso é um ponto legal pra galera ver, que é o que você falou. Tem o lado do empresário, que óbvio, ele é um pai psicólogo, eu convivo com alguns empresários também de futebol, é assim, só que tem o outro lado também, quando você só precisa fazer o negócio, porque futebol é dinheiro. É isso. No final é isso, você tem a razão social, que é o que você faz, mas a maioria não é assim. Sim. Então eu acho que esse é um ponto importante. E Fabiano, eu acho que, esse capítulo da sua vida, já queria te parabenizar, muito legal mesmo. Parte do comercial, tudo que você faz. Agora pra gente falar um pouco do cenário de futebol. A visão de um presidente de um clube. Ano de Copa do Mundo, seleção brasileira. O que você vê desse cenário? Até onde essa seleção pode chegar? Eu acho que tá no caminho, né, minha visão. A gente sabe que a gente tem jogadores que vestem a camisa da seleção, que estão indo bem nos seus clubes, ou na última temporada foi muito bem, né? Então a gente tem uma expectativa grande, né? Eu acho que o técnico que está com a seleção, o nosso técnico, eu acho que é um cara de prateleira A, é um super técnico, então acho que não tem esse questionamento, né? Por mais que aconteça alguma coisa no meio do caminho que acontece, a mídia pode estar até julgando porque não é um brasileiro, mas cara, é alto nível, né? É um cara, né? Que ganhou tirar tudo, esse negócio do país, né, nacionalidade. Um cara que ganhou tudo. A gente tem os melhores jogadores do mundo são os brasileiros, eu não tenho dúvida disso. O futebol mudou, lógico que mudou muito, né, nos últimos anos. Então, antigamente a gente jogava contra a Bósnia e o futebol bósnio era só na Bósnia. Hoje você tem jogador da Bósnia jogando na Europa, né? De volante, de zagueiro, de lateral, de goleiro. Então, outros países também, como os africanos, como os europeus, né, mais do lado leste da Europa. Então, esses jogadores hoje eles estão distribuindo nas grandes ligas. Então, o futebol também ficou mais difícil, né? Por mais que a gente tenha grandes jogadores que se destacam na Europa, mas o futebol também ficou mais difícil para todo mundo. Sim. Só que aí eu acho que o nível é para todo mundo. Então, a gente tem que superar algumas diversidades que eu acho que é interna também, né? Que vai dentro da organização do futebol brasileiro, que peca, né? E isso reflete também nas 4 linhas, que espero que esse ano, até pela construção que está acontecendo no futebol brasileiro, a gente sabe que ainda não vai ser o momento de colher todos os frutos, mas a gente está acompanhando que a gente consiga pelo menos participar muito bem. Eu acho que ser campeão do mundo é consequência, mas o Brasil participando bem, representando a camisa que eles vestem, que é uma camisa de grande peso, a maior seleção do mundo é o Brasil, e vai continuar sendo. Então, eu acho que é um processo, e esse processo ele está bem encaminhado, né? Eu acho que o trabalho vai reverberar a consequência do que a gente pode atingir no final, né?
que pode ser mais um título mundial pro Brasil. O famoso Hexa, por favor, né? É isso aí. E eu discuto muito com meus amigos, né? Óbvio, eu não vou aqui discutir talento e técnica, óbvio que não dá pra falar da época do Pelé e dessa, porque pra mim tem a maior diferença, além de tática, evolução e tecnologia. Um atacante antes corria 3, 4 quilômetros no jogo, hoje ele corre mais de 10. Então isso é um ponto. E já pra embarcar numa perguntinha com o futebol de hoje, o Neymar tem espaço nessa seleção? Esses dias, essa semana passada, eu me peguei pensando nisso, foi engraçado, né? Acabei pensando nisso, eu falei, será que o Neymar teria um espaço nessa seleção e tudo? O cara tem talento, isso aí, né? Indiscutível. É indiscutível, né? Eu acho que se entrar no propósito da seleção e ele entender como é importante, acho que para o nosso país, acho que nesse momento também uma taça, que eu acho que é muito bom, né? Culturalmente pra gente é muito voltado pra cultura também do nosso país. Total. Né? Eu acho que seria muito bom ele entendesse esse processo também, da importância dele, que eu acho que falta pro Neymar, eu acho que é entender a importância dele pro futebol brasileiro, né? Esquecer tudo, né? Eu acho que esquecer mídia, esquecer coisas pessoais, esquecer muitas coisas, e pensar na importância que ele vai deixar para as próximas gerações. Eu acho que se ele entender isso, eu acho que ele tem espaço na seleção brasileira, sim, com certeza, né? E eu acho que muitos jogadores, até quem ficasse de fora, torceria. Sim, total. Né? Ele acaba sendo referência de qualquer jeito. Sim, pelo fato de ser o Neymar, né? Então ele tem uma história grande no futebol. Eu acho que só falta isso, eu acho que só falta ele realmente entender, né? Que a importância dele pro futebol é muito maior que qualquer outras coisas. Eu acho que com essas mídias sociais atrapalham um pouco o cara também entender a representatividade que um Ronaldo que já parou uma guerra teve. Sim. E, Fabiano, qual que é seu palpite de final dessa Copa do Mundo? Quem que vai ser a final? Final eu acho que vai ser Brasil e Espanha. Porra, aí Yamal contra Vinícius Júnior, vai ser bom. Vai ser bom. Vocês viram, né? Visão de presidente de clube também falando de tudo, pessoal. Como ele mesmo falou, ele tá desde servindo água até negociando com o jogador de futebol. Bora agora para um dos quadros preferidos da galera, que é o bate-bola. E como a gente tava falando de seleção brasileira, Fabiano, vamos ver o que você acha melhor aí pra seleção. Falando ali do meio pro ataque da seleção, Bruno Guimarães ou Lucas Paquetá? Lucas Paquetá. Lucas Paquetá, ó, essa daí eu já não sei muito, mas beleza. Lucas Paquetá ou Casemiro? Casemiro. Agora vai ficando mais difícil, porque a gente vai lidando com o ataque. Casemiro ou Rafinha? Rafinha ou Rodrigo? Rafinha ou Neymar? Neymar ou Vinícius Júnior? Vinícius Júnior. E por que o Vinícius Júnior? É o último esse daí. Eu acho que pelos últimos anos dele, né? Eu acho que é um cara que entendeu o processo, ele pode fazer a diferença. Hoje ele é mais importante que o Neymar por todo o contexto. Acho que sim. Isso aí, pessoal. Ele não fica em cima do muro, não. E agora, Fabiano, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí, motivacional mesmo, para todo o seu staff, jogadores. O palco é todo seu. É isso, a mensagem final é que vocês acreditem no sonho de vocês. O projeto comercial foi um sonho, está sendo um sonho. Vocês acreditem no sonho de vocês, continuem se dedicando, porque no final o resultado ele é importante para todos, então todos fazem parte desse processo. Se dediquem, acreditem que sonhos são para ser realizados.